Sente, por favor. Aleluia. Antes de eu começar a falar, eu quero ser aqui bem explícito e quero ver se eu consigo conversar com os irmãos, que eu quero que todos entendam. Teve um jovem que veio aqui e me entregou uma revelação de Deus, só para confirmar e aumentar a fé desse jovem. Eu ando, fiz 61 anos antes, 61 anos antes de idade, e a enfermidade está querendo se aproximar de mim. Eu sou um homem que faço exame periódico, anual, e esse ano eu fui ao médico e a minha glicose está elevada. E eu que não sou de tomar remédio, eu tive que entrar no remédio. E a minha alimentação está restrita. Entendeu? E eu, crente que não pode comer um bolo numa festa e tomar um guaraná, entendeu? E Deus usou o jovem dizendo que é para eu não me preocupar, que Ele está cuidando da minha saúde. E eu recebo. Eu recebo. Amém? E eu recebo. Amém? Eu recebo. Amém? E Deus te abençoe, João. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Irmãos queridos, estamos diante de uma carta. A primeira carta endereçada às 7 igrejas da Ásia. Glória a Jesus. Livro das revelações de Deus. O livro de Apocalipse. Nós, louvado seja o Senhor, podemos entender que esta carta ela alcançou a igreja do primeiro século, ou as igrejas da Ásia, ou os crentes do primeiro século. Mas ela não foi só para os crentes do primeiro século. Ela alcançou aos crentes do primeiro século, do segundo, terceiro, quarto século, e chegou até a nós. Aleluia. Aquilo que Jesus queria com a igreja de Éfeso é o que Ele quer conosco. Se eu digo sem medo de errar, o que Deus queria com os crentes, com aqueles que eram aspirantes ao céu, que vivia na Ásia, na igreja de Éfeso, é o que Ele quer comigo, é o que Ele quer com o pastor Cláudio, é o que Ele quer com o obreiro, com o presbítero que está aqui, e é o que Ele quer com todos nós. Se eu digo, você tem errado. Jesus começa falando com o responsável da igreja. O responsável por este campo, por este ministério, é o pastor Cláudio. O responsável pela igreja que nós temos aqui, na comunidade aqui, na Rua Pedra Rasa. Uma outra lá em Engenheiro Pedreiro, o responsável sou eu. Deus, Jesus tem pego homens separado e preparado homens e colocado para cuidar do seu povo. Ele tem feito isso. Onde está escrito isso, pastor Ricardo? Livro de Éfeso, capítulo 4, versículo 11. O Espírito Santo de Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, doutores, pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja alcançasse a medida de varão e varoa perfeito, a medida completa de Cristo. A nossa função como oficial de Deus, aleluia, é preparar a igreja para Jesus, aleluia. Mas para fazer isto, nós precisamos estar preparados. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Ainda dentro dessa primeira parte, infelizmente, Hebreus 5,4 está escrito. Ninguém olha para si o que eu estou falando aqui, aleluia, mas eu vim na minha incredulidade
incredulidade, eu recebi a mensagem de manhã, na minha incredulidade, eu falei, Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu costumo pregar com os moços, às vezes uso, às vezes não uso, e trouxe alguns. Mensagens que os irmãos aqui não ouviram. E quando eu cheguei aqui, Deus confirmou que a mensagem foi a que Ele me deu em casa de manhã. Infelizmente, nós estamos vivendo dias que muitos homens não se prepararam e nem Managaxérega receberam o chamado para estar na frente da obra. E a Bíblia diz assim, Hebreus 5:4, ninguém tome para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como foi o sumo sacerdote. A igreja, ninguém tome para si. A igreja, muitas das vezes, está sofrendo sem entender a vontade de Deus, porque não tem quem ensine. Aleluia. Glória a Jesus. Isso é um despertamento para nós. Eu costumo dizer que Deus tem compromisso comigo, Deus tem compromisso com o pastor Cláudio, Deus tem compromisso conosco, aleluia. Mas o compromisso de Deus conosco, aleluia, louvado seja o Senhor, mas Deus não tem compromisso comigo ou conosco antes de ter compromisso com a sua própria palavra. O primeiro compromisso de Deus é com a sua palavra. Aí você vai ler em Jeremias capítulo 1, versículo 12. O que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus falou, viste bem, Jeremias, porque eu estou de olho na minha palavra para que ela se cumpra. Primeiro na sua vida e depois na vida deste meu filho. Aleluia! A responsabilidade é pessoal e a salvação ela é individual. Deus começa falando como responsável pela igreja de Éfeso. Escreve, pede ajuda para escrever, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Isto diz, aquele que tem nas suas mãos direita os 7 pastores das 7 igrejas, está na mão de Deus. Aleluia. E Deus anda no meio da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem o controle de tudo. Deus conhece tudo. Ele sabe de tudo. Aleluia. E Ele manda na xerga. E Ele passeia no nosso meio. Ele vê, aleluia. Ele sabe. Eu não preciso falar para Deus ouvir. O que eu penso Ele ouve. O que eu penso Ele ouve. Eu não preciso me expressar para Deus ouvir. O que eu penso Ele ouve. Aleluia. Glória a Jesus. Ele tem os pastores à sua direita e anda no meio da igreja. A luz que brilha aqui não pode ser a minha, não pode ser a luz do pastor Cláudio. A luz que brilha aqui tem que ser a luz de Cristo. Esta igreja não pode ser só iluminada pela luz da light, pela luz elétrica. Ela tem que brilhar no brilho de Jesus. Ela precisa brilhar no brilho de Jesus. Precisa. A minha vida. Eu não posso ser reconhecido pelo terno que eu uso, pela gravata que eu uso, pela credencial que eu tenho. Não. Aleluia. Eu tenho que ter fruto. Eu preciso dar fruto. Eu não posso ser conhecido pelo dom que tenho. Aleluia. Não. Porque o dom vem de Deus. O dom vem de Deus para mim. Para o aperfeiçoamento da igreja. Agora o fruto é de mim para Deus.
Mas não esqueça do fruto. A coisa mais importante é fruto. Tem muito picareta com dom, tem muito picareta com dom. Tem muito sem vergonha com dom. Não tem temor de Deus, mas tem dom. Manda na xerga. Não tem temor de Deus, mas tem dom. Deus está querendo fruto. Fruto. E fruto digno de arrependimento. E fruto digno de animada na xerga. E fruto digno de arrependimento. Deus está vendo? Aleluia. Louvado seja no Rei. De vez em quando tem alguma coisa a falar e agora está me inspirando, eu vou falar. Não sou salvo porque bremo, nem porque amo de terra, nem porque carro de bica. E nem porque tenho direção no mundo. Não, eu queria ser. Mas não sou. Onde está a tua salvação, pastor Ricardo? Minha perseverança em caminhar com Jesus e carregar a cruz. Tem muita gente caminhando na igreja, mas já jogou a cruz fora. Está caminhando na igreja, mas não quer compromisso com cruz. Quer crescer na igreja, mas não quer compromisso com cruz. Com cruz tu canta, com cruz, sem cruz tu canta, sem cruz tu prega, sem cruz tu toma ceia, sem cruz tu faz missão. Mas eu não sei se tu chega no céu. Não sei. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu sei, versículo 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Me puseste a prova os que se dizem ser apóstolo, eu não sou, e tu os achastes mentirosos. Eu sei as tuas obras. Éfeso fazia um bom trabalho para Jesus, não dava trabalho. A igreja de Éfeso não dava trabalho para Jesus. Igual muitos crentes, crente velho, que quer ser mimado. Crente não vem para a igreja porque está com dor de cabeça, deu uma topada, aí o pastor não vai visitar, aí fica de birra, não vem na igreja. Fica de birra, crente fica de birra, não vem na igreja. A mesma distância daqui para lá e não para cá. Pastor, eu estou falando porque eu ouço para o pastor, não, é porque o pastor não foi visitar, é porque o irmão lá, porque o irmão mesmo, porque... Dando trabalho, estou falando de crente velho, não é novo não. Aí, Jesus quer trazer um novo convertido para trabalhar, mas ele não trabalhou no velho. Em vez de ajudar, atrapalha. Eu já estou há quase 30 anos na estrada. E no começo da minha caminhada, eu levava um problema de crente para o meu travesseiro. No começo da minha caminhada, no começo do ministério, quando eu comecei a dirigir igreja em 2004, eu comecei a dirigir igreja. Eu levava um problema do crente para o meu travesseiro. Como eu sofri? Porque eles traziam um problema que eles mesmo arrumaram. A prova ele pegou com a mão dele. Nem Jesus deu. Ele pegou a prova com a mão dele. E depois, Jesus, a prova é tua. Tu pegou, tu larga. Pegou, tu larga. A prova é tua. Tu pegou, tu larga. Na hora de pegar na prova, tu perguntou a Jesus se ele estava te dando, se era a vontade dele. Tu perguntou. Aí quando o negócio aperta, Jesus o quê? Tu pegou, tu larga. Aí ela pro pastor. Um dia desse, um amigo meu, um conhecido, uma prova danada financeira, profissional liberal,
os irmãos não sabem, eu trabalho além do trabalho secular, eu também trabalho com óculos. Tive ótica já, mas eu trabalho, não tenho mais ótica em Madureira, mas trabalho. E eu fiz um óculos para ele, foi difícil de pagar, tudo bem, eu não esquentei a cabeça. Aí o óculos escangalhou, ele veio falar comigo, eu consertei e ele falou, pô, eu fiz devendo, né, pastor, mas eu também não estou recebendo dinheiro. Não estou recebendo dinheiro, eu não sei o que eu estou entrando, tem outra mensagem aqui, mas Deus sabe, não estou recebendo dinheiro. Eu falei, rapaz, você não recebe dinheiro? Não, eu recebo um dinheirinho. Eu falei, cara, irmão, você não trabalha de 3 anos, você trabalha. E o que tu ganha, tu dizima. O que tu ganha, tu dizima. Gol 100 ainda tira 10. Gol 1000 tira 100. Gol 500 tira 50. Entendeu? Gol 50 tira 5. Você está passando prova porque você quer. Essa prova é tua, tu está pegando. Tu não é fiel a Deus, não pode ser fiel com você. Aí, o abençoado ganha 1000, não tira 100, os 1000 se transformam em 100. Isso é o tipo de coisa que eles ganham com os dons dele. Aí traz o pastor resolver. Quer que o pastor resolva. Outra coisa é relacionamento. Ela gostou do gatinho, aí quando o gatinho vai arranhar, ela quer jogar aqui no fundo. Gostou da bonitinha, tudo pra si. Gostou da bonitinha, aí quando a bonitinha quer fazer o que quer, ô pastor, a minha mulher não prova, mas a prova que tu pegou, foi que tu pegou. Entendeu? Aí o pastor tem que resolver o problema. O pastor tem que resolver, mas aqui não posso resolver. Se Jesus não pode, filho, se ele não pode, sai para lá com o teu problema que é teu. Mas que é isso? Não, o senhor é pastor? Eu sou pastor para cuidar das ovelhas. Não é para esse rola-rolo que tu mesmo arrumou. Então, irmãos, aleluia. Jesus nos conhece. A igreja de Éfeso, ela trabalhava e não dava trabalho. Aleluia. Além de trabalhar, ela era paciente. O que significa ser paciente? É uma calma equilibrada. A igreja de Éfeso, ela tinha equilíbrio. Ai, irmãos, não tem o que fazer. Quantos crentes que eu conheço que são desequilibrados? Literalmente desequilibrados. Crentes que eles não entendem que amar o próximo é você não magoar o próximo. Crente que ele até está na igreja, mas o braço dele se converteu, a língua também não. Entendeu? Não pisa no pé dele, não, tu toma uma rasteira. Esse negócio de dar outra face, ele não sabe o que é isso. Aleluia. A igreja de Éfeso não. Os crentes eram equilibrados. Tinha o fruto do equilíbrio, está entendendo? Tinha o fruto do equilíbrio, aleluia. Eles eram pacientes na luta, pacientes no labor. Eles eram também perseverantes. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eles observavam, eu vou ler aqui, aleluia. Eles não sofriam por causa do mal. Eu vou explicar. Louvado seja o Senhor. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Louvado seja o Senhor. Não pode sofrer o mal. Eles não toleravam pecados dentro da igreja. Ela não podia sofrer por causa da indisciplina de alguns crentes dentro da igreja. É isso. Crente que estava andando de maneira torta, igual a música
música aí que disse que era de Deus, o crente que morava numa casa torta, que andava com uma vida torta, encontrou Jesus, continuou torto. Quando, aleluia, os crentes da igreja se acertam, se tu for falar com o pastor e vão afastar você, porque Jesus não pode deixar de operar na igreja por causa do teu pecado. Eles não sofriam por causa da disciplina de alguns crentes. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles também colocavam a prova. Aleluia. Colocava a prova. Então, no versículo 2. Colocava a prova. Os que diziam ser apóstolos. E não eram. Naquele tempo, muitas pessoas tomavam para si o ofício de apóstolo. Eles colocavam a prova. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles provavam e via que eles não tinham nada de apóstolo. Eles nem tinham conhecido Jesus. E eles reprovavam. No meio deles não podiam ficar. Podia até ficar para aprender. Mas, aleluia, eles não aceitavam quem mostrava algum tipo de autoridade sem ter autoridade. Está entendendo? Aleluia. Eles não aceitavam quem queria mostrar autoridade sem ter autoridade. Isso está por aí, se para você quiser ver. Homens, aleluia. Homens, Jesus, que coisa séria. Jesus disse assim, ó. Os discípulos disseram assim: Senhor, nós plantamos o trigo e nós vamos dormir. E quando fomos de manhã olhar a plantação, tinha joio. Jesus falou: o meu inimigo, na hora que vocês foram descansar, eles foram plantar o joio. Eles falaram: Senhor, quer que a gente arranque? Ele falou: não arranque. Deixa. E no dia do juízo, eu vou separar o trigo no meu celeiro e o joio eu vou lançar no fogo. Deixa crescer o joio. Qual é a função do joio? Qual é a função do joio? A função do joio é não deixar com que o trigo cresça. É sufocar o trigo. Tu conhece um joio rápido? O joio, ele não aceita a totalidade da palavra. O joio não se dobra, ele é arrogante. Conhece? Quem estuda a Bíblia conhece. Não aceita a autoridade da Bíblia. Aceita partes dela. Aceita partes dela. O joio não quer saber de cruz, não quer saber de renúncia, não quer saber de amar, não quer saber de ajudar o próximo. Pode. Mandamento de Deus. Pode. Não fala nada. Não fala nada. Porque Jesus falou: não mexe não. Porque você vai mexer com o joio, vai mexer contigo. Deixa aí. Só que você fica firme. Fica firme. Fica firme. Que a função dele é sufocar. Está espalhado pela mídia. Evangelho midiático. Mensagens subliminares. Outro evangelho. Mensagem de autoajuda. Mana chéria. Pastores, pregadores, coach. Eu bato nisso direto. Homens e mulheres que comem na mesa de Jezabel e Acabe. Aleluia. Glória a Jesus. Mas Deus ainda tem os seus Elias. E junto com os Elias, ele ainda tem 7.000. 7.000 que não se dobrou. 7.000 que não se rende. 7.000 que está comendo pão e está bebendo água, mas não se rende. Não se rende. Não se rende. Se levantar o outro evangelho, uma nova doutrina, mas tem 7.000 que está ali seguindo a palavra,
seguindo a santificação, seguindo a Jesus, aleluia, andando na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso depende de igreja. Eita. Eu costumo dizer que Jesus Cristo não veio na terra para criar rótulo denominacional. Isso é coisa nossa. Eu entendo que a organização e organismo. E a organização precisa ter uma diretoria, um corpo de obreiro, pastor-presidente, o vice-presidente, um corpo de obreiro, secretário, tesoureiro, precisa ter. Mas essa CNPJ, registro, ata de fundação, isso tudo é necessário, mas isso tudo que tem que estar ligado no corpo. Porque quando o pastor Roberto soar, a organização tudo fica. A credencial do pastor Ricardo também fica. E eu não vou chegar no céu e falar que Jesus era pastor na terra, eu ainda era da convenção geral, da CGADB, eu tinha nome lá. Se eu não andar direito, ele vai dizer para mim assim, e daí? Não tenho nada com a tua credencial, com a igreja que tu dirigiu, eu tenho com a minha palavra. Se você andou e ensinou o povo a andar, aleluia! Glória a Jesus! Puseste as provas que se diz ser apóstolo. Homem na igreja dizia ter autoridade apostólica. E hoje não é diferente. Versículo 3. Sofreste e não se cansaste. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Ela também era incansável no trabalho. Ela era incansável no trabalho. Aí aqui começa, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Ou deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isto fala de um princípio de comunhão e vida espiritual. Isso. A igreja de Éfeso, olha como é que a coisa é séria. Ela trabalhava para Jesus, mas não amava mais Jesus no trabalho. Ela trabalhava para Jesus, mas não amava mais Jesus. Ela trabalhava para Jesus, mas tinha abandonado a primeira devoção a Jesus. Ok, é isso aqui. Está escrito aqui, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Entende? A igreja de Éfeso trabalhava. Tem essas coisas todas a seu favor. Mas tem um contra ti. Deixou o teu primeiro amor. Trabalha para mim, mas não está me amando. Não está me amando naquele amor devocional, naquele primeiro amor, naquela entrega, naquela consagração. Depois eu vou explicar o versículo 5. Vou explicar. Aleluia. Tem porém contra ti. Isto fala de um princípio de comunhão e vida espiritual. Aleluia. Aí tu vai ler 1 João 5,18. O que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu vou entender, aleluia, louvado seja o Senhor, que ela trabalhava para Jesus Cristo, aleluia, trabalhava para, mas por não amar mais a Jesus Cristo, ela flertava com o mundo, flertava com o maligno, estava com o coração dúbio, amava um pouco a Jesus, aleluia, ou fazia a obra de Jesus, louvado seja o Senhor, mas estava também amando um pouco o mundo, deixando brecha para o inimigo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja. Fala também de um verdadeiro novo nascimento para aqueles que já nasceram de novo. Aí você vai ler em João 3,3. A base da nossa salvação é o arrependimento. A base da nossa salvação é o arrependimento. Jesus Cristo, quando começou a pregar o Evangelho, João Batista, o precursor, que veio primeiro, quando começou a pregar o Evangelho, ele falou: arrependei-vos, que para vós é chegado o reino do céu. Jesus Cristo, que teve o caminho preparado por João, em Mateus capítulo 4, versículo 12 até o 16, quando ele começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, que para vós é chegado o reino do céu. Esse arrependimento acompanha também o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É nascer da água e nascer
do Espírito. E não é a água do batismo, que eu fui batizado há quase 30 anos atrás. Não é esta água. Aleluia, não é esta água. Vou explicar. Porque nós temos o costume de ouvir assim, ó. Desce o homem velho e sobe o homem novo. Com a água do rio, com a água da piscina, com a água do tanque. Desce o velho e sobe o velho. Que água é essa? Água de João 4. Água da mulher samaritana. Jesus disse para ela, ó, se tu soubera quem fala contigo, tu me pediria e eu te daria água viva, e a água que eu te der vai saltar em você para a vida eterna. A água de João 7, 37 e 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu ventre. Que água é essa? É a água da palavra. É a água da palavra. A água que mata a minha sede. A água que mata a minha sede espiritual. A água que me limpa por dentro, que me purifica por dentro. É aquilo que está escrito em João 32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Entenda isso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O importante, a coisa mais importante é a minha regeneração, o novo nascimento. Eu preciso nascer da minha mãe, eu já nasci, e agora preciso nascer de Deus. Para quê, pastor Ricardo? Para morrer uma vez só. Por quê? Porque eu já morri para o sistema. Se eu nasci de Deus, eu já morri para o mundo. Se eu nasci de Deus, eu estou em comunhão com Ele, eu estou amando Ele, e a morte não tem poder sobre a minha vida. Muitos não têm entendido isso. Muitos não têm entendido isso. Faz a obra de Deus, mas não nasceu de novo. É até batizado. Aí, eu tenho experiência própria. Tu vai para a água do batismo, aí tu volta. Porque a água do batismo não mata o velho homem. A água do rio não mata o velho homem. Não mata a consciência. Não mata o desejo da carne. Não mata. Não mata. A água do batismo não mata. O que é batismo para pregar? É um compromisso que eu assumo com Deus e com a comunidade, com a família que todo mundo está vivendo. Olha, está escrito isso aqui, João capítulo 3. Jesus Cristo, João Mateus, Jesus Cristo, quando foi batizado por João Batista, aleluia, que ele chegou na fila do Rio Jordão, Jesus olhou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chegou de frente para João, João falou assim para Jesus: eu que careço de ser batizado por você, e nem você a mim. Jesus falou para ele: João, deixa, por hora, para que se cumpra a vontade do nosso Pai. Pronto. Jesus tinha que cumprir o compromisso. Batismo é um compromisso, casado é um compromisso. Que eu assumo com Deus e que eu assumo com a comunidade. Mas o velho homem vem. O que eu faço com ele? Sufoco ele aonde? Na palavra. Me enche da água, me enche do pão, me enche da água, me enche do pão, me enche da água, me enche do pão. Aleluia! Aí, ao me encher da água do pão, ele me purifica o meu interior. Ele purifica o meu interior. Aí tu vai entender, Provérbios capítulo 23, versículo 26, ou 26 e 23. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem a minha lei. Deus quer o coração mareado e os olhos para observar a palavra. Na medida que eu pego meus olhos, coloco na palavra, a palavra entra e me purifica por dentro. O que ele faz por dentro, transparece por fora. A igreja já tinha marcado isso. Não amava mais o dom da obra. Não amava mais o dom da obra. Aleluia. Glória a Jesus. Depois do nasce novo, acontece conosco, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou. Desde que tudo se tornou. A pergunta é: as coisas velhas se passou?
água badalha. Eu não vou, não, aqui não vem aqui, hoje é culto de libertação. Não vou aqui falar de costume, nem vou falar de... Não vou falar. Agora você precisa entender o que é coisa velha. Você precisa entender o que o mundo vive. O que o mundo vive, tu vive? O que o mundo gosta, tu gosta? O que o mundo vive, tu vive? O que o mundo gosta, tu gosta? Se tu gosta e se tu vive, tua salvação está perigando. Se tu gosta e se tu vive, eu creio no arrebatamento e creio nos que vão ficar. Eu creio no arrebatamento e creio no arrebatamento. Eu estou preparado para subir. Eu estou preparado para subir. Eu estou preparado para subir. Eu sei que eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Eu estou aqui de passagem. E para subir, eu sei que eu tenho que andar pelo caminho estreito e pela porta apertada. Isso independe de igreja. Não é igreja, não, mas a igreja de fulano é assim. Mas a igreja de... Não, independe de igreja. A palavra é uma só. A palavra é uma aqui. A palavra é uma na igreja que eu dirijo ali. A palavra é uma na igreja universal. A palavra é uma na igreja do pastor Valdomiro. A palavra é uma na igreja da graça. A palavra é uma só. O caminho é um só. Não tem dois caminhos. Tem o caminho de subir e o caminho de cima. Só isso. Tem a igreja prudente e a igreja louca. Quem somos nós? Somos loucos ou somos prudentes? A louca vai ser reprovada naquele dia. Vai ficar de fora. A louca vai ficar de fora. E se morre uma louca hoje? E se morre alguém sem entendimento hoje? Como é que fica? Como é que fica lá? Passou 30 anos na igreja, mas não entendeu. Mas nada cheira do que é comunhão. Como é que fica? O negócio está sério, irmão. Estamos chegando na última hora. É o último minuto de Deus. A apostasia está aí. A inversão de valores está aí. Para quem quiser, está aí para quem quiser ver. Está aí a apostasia. A apostasia doutrinária, desvio da doutrina. A apostasia moral, a imoralidade do sangue da igreja. A apostasia pessoal. Pessoalmente, crente era fervoroso, se afastando de Jesus. Mas se afasta de Jesus, mas não se afasta da igreja. Porque o inimigo não quer tirar da igreja, não. Quer deixar você sentado, cantando, pregando, sem comunhão com ele, Jesus. É o que ele quer. O inimigo da nossa alma não está preocupado em tirar crente da igreja, principalmente no Rio de Janeiro. Por quê? Por quê, pastor Ricardo? Porque ele tem lançado os seus ardis, todo tipo de vaidade, todo tipo de inversão de valores, todo tipo de mundanismo, todo tipo de coisa que não presta. E nós estamos abraçando mercadorias que o nosso inimigo, Satanás, tem lançado no mundo. Os crentes indo com fome comprar, gastando dinheiro naquilo que não é pão. Mercadoria de Satanás. E cantando. E pregando, dirigindo. O que está em jogo é a minha alma. O que está em jogo é a alma do pastor Cláudio. O que está em jogo é a alma do presbítero. O que está em jogo é a nossa alma. A nossa alma custou um preço muito caro. A nossa alma custou um preço muito caro. A nossa alma custou um preço de sangue. Não foi ouro, não foi prata, foi sangue. O sacrifício, você, eu, animal não servia. Sangue de animal não servia mais. O meu, teu sangue também não. Jesus, o cordeiro mudo, a ovelha muda. Ele pegou a salvação e deu na minha mão, deu na sua mão. O que ele fez nós não podíamos fazer. O que ele fez nós não podíamos fazer. Ele pegou a salvação e toma aqui, minha serva, toma aqui. O que ele quer de nós? Quer que nós valorizemos aquilo que ele já fez. Só isso. Só isso. Ele quer que nós valorizemos aquilo que ele já fez. Só isso. Vem? Aleluia. Por quê? Porque nós estamos aqui na terra. Terra de provação. Até eu costumo dizer que a terra é um lugar de experiência. Aqui eu mostro para Deus
quer estar lá ou não. Nós estamos atravessando a sexta dispensação, chamada dispensação da graça. Aleluia. Já passamos por 5, estamos chegando no final da sexta dispensação. Inocência, consciência, governo humano patriarcal, lei e graça. Estamos chegando no final da sexta dispensação. Dispensação é um período de prova, onde Deus nos prova se queremos estar com Ele lá ou não, quando Ele nos chamar. A gente mostra com nossos atos se queremos estar com Deus na eternidade ou não. Isso depende de igreja. Isso depende de igreja. Não, mas não, isso depende de igreja. A igreja é permissão de Deus com coisa da nossa mente. Permissão de Deus. Mas a igreja é uma. A igreja é uma. Segundo Tito, capítulo 2, versículo 14. Um povo zeloso, especial e de boas obras. Um povo. Devo tirar um povo daqui, ou talvez deve todo mundo. Devo tirar um povo da igreja que eu dirijo, devo tirar um povo da Deus, devo tirar um povo da Universal, devo tirar um povo. Vai ter igreja que ele não vai poder tirar ninguém. Vai ter igreja que nem o dirigente vai poder subir. Porque deixou o primeiro mãe e não percebeu. Resmana da xerga como mais. Vai ter igreja que nem vai poder subir. Vai ter igreja que só quem sobe é as crianças, que são puras. Jesus te disse, não, se você não se converter e não for como uma criança, de modo algum vai entrar no reino do céu. Acho que é Mateus 18, 19 está escrito por ali. Se não se converter e não for como criança, por quê? Pureza. Olha o que diz, está escrito pureza. Tu não pode guardar mágoa, raiva, rancor. Teu coração não é baú de coisa velha, de coisa suja. Entendeu? Porque você tem que ter, porque nós temos que ter a água da palavra enxertada em nós, porque a água da palavra nos limpa, de mana enxerga. Aleluia! Entendeu? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Isso fala de prioridade. Mateus 6,33. Reino de Deus, justiça de Deus, e as outras coisas não serão acrescentadas. Eu conheço um Deus que dá casa, dá carro, dinheiro, abre porta, faculdade, prepara o casamento. Eu conheço um Deus que faz tudo. Faz tudo. Eu costumo dizer, quer ser médico, estuda, faz faculdade de medicina. Quer ser militar, estuda. Tu não é proibido de nada disso. Quer ser juiz, estuda. Mas a prioridade é entre o céu. A prioridade é isso. Prioridade. Glória a Deus. Prioridade é isso. Aleluia. Glória a Jesus. Na obra de Deus. Deus de poder e glória. Primeiro temos que ser para depois fazer. A igreja de Éfeso havia obra, mas faltava amor. Havia dons, mas faltava fruto. Principal, amar a Deus. Havia dons, mas faltava fruto. Eu expliquei aqui. Os dons vem de Deus para mim, para o aperfeiçoamento da igreja. O fruto é de mim para glorificar a Deus. Aí você vai ler os frutos do Espírito: paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, caridade, que é amor. Vai ler. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tu vai ler. Bem, os dons vem de Deus. Deus me dá o dom, como eu estou usando aqui o dom da palavra, para o aperfeiçoamento da igreja. Mas agora o pregador tem que ter fruto. O pregador tem que ter fruto. O primeiro fruto é caridade, amor. O pregador tem que amar a Deus e amar o próximo. O pregador tem que amar a Deus e tem que amar o próximo. O pregador tem que ter equilíbrio. Maravilha, Jesus. O pregador tem que ter fé. É fruto. Glória a É fruto. Deus. Vai de mim para Deus. Deus Vai de mim para de Deus. poder e glória. O pregador tem que ser paciente. Depois tu medita ali em Gálatas 5:22. Ou ele está gravando, aí depois tu pega. Louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Na obra de Deus, temos que ser para depois fazer.
A igreja de Éfeso, havia obra, mas faltava amor. Havia dons, mas faltava fruto. Como eu já disse. Muitos cristãos têm vivido assim. Tem que se preocupar em mostrar o serviço e não o caráter de Cristo, de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Eu mostro o meu trabalho, mas não mostro o caráter de Cristo em mim, de uma vida transformada pela palavra. A coisa mais importante não é o trabalho que eu faço para Jesus. A coisa mais importante é ter a minha vida transformada, aleluia, uma vida de obediência a Ele. Maravilha, papai. Aleluia. E Ele trabalha. E Ele fala, quem liberta é Ele. Quem liberta é Ele. Quem salva é Ele. Quem fala é Ele. Jesus é um general que veio aqui vencer a batalha, mas continua lutando. A única coisa que Ele quer é que eu ande nos passos dele, que eu ande na obediência dele, aleluia. Andando na obediência dele, eu vou andando e Ele vai na frente, jogando as barreiras por terra, repreendendo o mal, aleluia. A mim importa, ressuscitando, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, eu tenho que trabalhar, tenho. Tenho que trabalhar. O ídolo tem que ser feito. Mas o que adianta eu ir levar a palavra de vida se eu estou andando no caminho de morte? O que adianta eu ir levar um Jesus para as pessoas que estão perdidas, se nem eu mesmo tenho Ele na minha vida? Pertenço somente a uma igreja, mas não pertenço a Ele. Porque tem muita gente que só está na igreja. Eu não estou falando de crente novo convertido. Estou falando de crente velho. Só está na igreja. Está no organismo ou não está na organização? Por quê, pastor Ricardo? Porque não obedece a palavra. Não obedece a palavra. Está num segmento religioso. Os fariseus também estavam. Jesus disse assim, ouça o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque eles falam e não praticam. Jesus falou. Religião predominante de Israel. Eles conheciam a lei de Moisés, o Pentateuco. Tinha a função sacerdotal, fazia sacrifício, mas foi eles que perseguiram o verdadeiro religário, perseguiram a verdadeira religião, porque Jesus Cristo é a verdadeira religião. Jesus Cristo é a verdadeira religião. Uma religião sem conhecimento, irmão. Eu tenho uma coisa para falar aqui, mas é muito pesada, eu não vou falar hoje. Não vou falar, muito pesado. Não vou falar. Religião sem conhecimento e papel higiênico, é isso que ele falou. Deus está mandando falar isso em alguns lugares. Papel higiênico tem mais valor. Falei que era pesado, falei que eu não queria falar. Porque o homem que é religioso, não tem conhecimento da religião, o que ele vai fazer com ela? Nós não podemos ser religiosos. O inimigo da minha alma, ele tem tentado transformar o evangelho em religião. Uma religião que não vive a Bíblia. Não vive a Bíblia. Eu disse que era pesado, eu não queria falar. Não vive a Bíblia. Nós não podemos ser religiosos. Temos que ser homens e mulheres transformados pela palavra. Aleluia. Temos que ser homem e mulher transformados pela palavra. Não podemos ser religiosos. Religião não serve para nada. Jesus Cristo, aleluia, Ele não veio fundar mais uma religião. Ele veio mudar e transformar a vida. Ele veio ligar a terra ao céu. Ele é o religário. Religião é religário. Aí eu vou falar, Jesus Cristo é a própria religião. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. E temos que ser, não estamos por essa religião.
cristão, sigo Jesus Cristo. Ou me esforço para seguir. Por que me esforço? Porque o reino do céu toma da força. E eu tenho que fazer força se eu quiser entrar nele. Mateus 11:12. Deus falou para Josué, Josué 1, 7, 8, 9. Josué, eu sou contigo, mas se esforça. Com as minhas palavras, Josué, eu vou fazer a minha parte, agora faz a tua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja de Éfeso mostrava um trabalho quantitativo e não um trabalho qualitativo. Tinha qualidade, porque lhe faltava, tinha qualidade. Aleluia. A igreja mostrava um trabalho quantitativo e não qualitativo. Não tinha qualidade, porque lhe faltava o primeiro amor. Entende isso? Ela tinha um trabalho de quantidade, mas não tinha qualidade no trabalho. Por que não tinha qualidade, pastor Ricardo? Porque faltava o primeiro amor. Ó, eu vou repetir. Ela tinha um trabalho de quantidade, mas não tinha qualidade. Por que não tinha qualidade, pastor Ricardo? Porque lhe faltava o primeiro amor. Aí, Deus preza mais. Deus quer a quantidade? Quer. Mas se não tiver qualidade. Ele quer quantidade? Quer quantidade. Mas se não tiver qualidade. Entendeu? Nunca vou dizer que Deus não quer. Nunca diria, não digo que Deus não quer quantidade. Deus quer quantidade, mas tem que ter qualidade. A igreja de Éfeso não tinha qualidade. Entendeu? Aleluia. Louvado, eu estou terminando. Mas eu preciso entregar a mensagem. Preciso entregar. Né? Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Versículo 5. Arrepende-te. O único caminho de volta para Deus é esse arrependimento. Aqui, lembra-te de onde caíste e arrepende. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te tirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é isso? Volte a orar. A gente não está orando, a gente está orando. Volte a jejuar. Tem crente que não sabe nem o que é jejum. Vai ler a minha palavra. Volte a orar. Volte a orar. Nós não estamos orando. Nós não estamos orando. Não estamos orando. Volte a jejuar. Volte a ler a Bíblia. Eu digo de um modo geral. Não estou falando dessa igreja aqui. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Eu estou me incluindo. Nós precisamos orar mais um pouco. Aleluia. Oração é a responsabilidade do que está acontecendo nesse bairro aqui. Não é das autoridades. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é nossa. Quem vai vencer os demônios não é o fuzil de polícia. É a oração dos crentes. Não é o fuzil do polícia que vai vencer isso aí, não. É a oração dos crentes. Mas nós, em janeiro nós estamos muito bem, em janeiro tem carne para comer à vontade. Nós vamos para Madureira, vamos para Sapato, estamos bem. De vez em quando acontece uma coisa aí, um filho nosso, o neto fica doente, a gente se preocupa, aí a gente ora. Mas não é isso, nós temos que orar pelo Rio de Janeiro, mas orar de verdade. Orar até sentir o Espírito Santo nos sacudir de joelho, mandar chave, show. Tu já orou e pipocou de joelho, orou e pipocou. Nós não temos graça para orar 15 minutos. Tem gente que saiu da madrugada. Vamos orar. Se a gente não orar, a gente vai perder a guerra. Vamos orar. Vamos orar. Me segura só por mais 5 minutos que eu estou terminando. Mas eu preciso entregar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Arrependimento. Tirarei do seu lugar o seu castiçal. Vou te rejeitar. Vai estar sem mim, sem a minha luz. A igreja só brilha na luz de Jesus. Não foi isso na oração. Se você não se arrepender, está escrito: vou tirar a minha luz. Olha que coisa séria. Se você não se arrepender, eu vou tirar a minha luz. Coisa ruim é o pastor Ricardo andar na terra pregar sem a luz de Jesus Cristo. Coisa ruim, eu vou me colocar por exemplo. Coisa ruim é Deus usar o pastor Ricardo, porque eu sou pastor, o convite veio, aí Deus me usa aqui, acabou daqui, ele me reprova porque eu não obedeço a ele, não tenho a luz dele, só me usou aqui. Porque o compromisso dele não é comigo, é com a palavra dele. E eu tenho que viver aquilo que prego.
E se eu não viver, eu estou ouvindo para viver. Tem gente que não prega porque não vive. Está imune, eu estou imune à palavra. O presidente da República, o pastor Cláudio, bispo, apóstolo, semideus, ninguém está acima da palavra. A palavra está acima da terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Tens porém isto, que aborrece as obras do Nicolaíta, as quais eu também aborreço. Obra de Nicolaíta, diácono de Nicolau, alguns historiadores dizem que era ele. Doutrina permissiva. O que é a doutrina de Nicolau? Doutrina permissiva, que permite todo tipo de pecado dentro da igreja. Mesmo a mesma doutrina de Balaão, o nome grego de Nicolau significa ele conquista. Pessoa, o que significa isso? Primeiro ele conquista. Não deixa isso aí na mídia. Primeiro ele vem com uma palavra doce. Uma palavra doce, um pastor com palavra doce. Eu não tenho palavra doce, tenho a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. A palavra tem três funções. 1 Coríntios 14, 13. Ela exorta, edifica e consola. Eu tenho que estar ligado para ver o que Deus quer falar aqui. Eu tenho que estar ligado para ver o que Deus quer falar. Lá de casa ele me deu mensagem de manhã. Me deu de manhã a mensagem. E eu vim ligado. Falei assim, é isso mesmo. Quando eu cheguei aqui no púlpito, ele me confirmou. Pode pregar que é isso mesmo. Ela edifica, exorta e consola. Agora eu tenho que estar ligado para ver o que Deus quer fazer. Aleluia. E nessa noite, ele quer edificar e exortar. Não tem o que fazer. Edificar é enraizar mais você. E exortar é tirar você do buraco. Tirar você da mão para levantar você da morte. Exortar não é agredir ninguém, não é agredir ninguém. Exortar não é agredir, não. Exortar é da mão e levantar da morte. Edificar é alicerçar mais você na palavra. Rio de Janeiro, ninguém precisa de consolo, não. Sabe quem está precisando de consolo? Os crentes estão sofrendo na Coreia do Norte, esse precisa. Os crentes estão sofrendo na China, esse precisa de consolo. Esse precisa de consolo. Os crentes estão sofrendo na África, guerra, esse precisa. Aqui em Janeiro, nós estamos indo para a praia, piscina, cinema, Maracanã, churrascaria, look, nós estamos à vontade, para Madureira, comprando sapato, gastando roupa, bacalhau, pernil, Rio de Janeiro. Muitos têm plano de saúde, como eu tenho plano de saúde, não preciso do UPA, não preciso do UPA. Muitos têm plano de saúde, o Rio de Janeiro está bom demais. Ninguém está com os fuzil na tua cabeça. Ou larga Jesus ou tu vai morrer. Aqui os bandidos respeitam a crente. Pede para orar. Pede para orar. Fizemos um trabalho aqui dentro da cabra, aqui, ó. Eles passaram de moto, fuzil, da folheta, ora por nós, ora por nós, ora por nós, ora por nós. Aqui, nós precisamos ser edificados e exortados. Voltar para o primeiro amor, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a ler Bíblia, voltar a ser vigilante, porque muitos crentes não estão vigiando nada, nadinha da cima. Aleluia, glória a Jesus. Quem tem o versículo 7? Quem tem ouvido, ouça. Ao que vencer, olha, para fechar, ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do braço de Deus. Não é todo mundo que vai comer, só quem vencer. Pronto, só quem vencer. Nessa guerra, aos que vencem, aos que perdem. Nessa guerra, você está caminhando em vitória, mas você ainda não chegou no porto seguro. Você ainda não recebeu o corpo de glória. Você ainda está no corpo de carne, sujeito ao pecado. Aleluia. A Bíblia diz, você ainda está no corpo de corrupção. 1 Coríntios capítulo 15, ali tem versículo 54, 55, 56. Está escrito, aquilo que é incorruptível se tornará em incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se tornará em imortalidade. Você, eu, nós, ainda estamos num corpo de morte. Ainda estamos num corpo de corruptível. E a Bíblia está dizendo, ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. Tem uma balança. E essa balança não é minha. E nem do pastor Cláudio. Essa balança é da mão de Deus. Eu não posso me medir, dizer que estou bem. Não, eu estou bem, não, estou bem, não, estou bem, estou bem nada. Deus é quem sabe. Eu vou descer, eu vou me humilhar, eu vou chorar, eu vou pedir confirmação de Deus. Mas na chefe que é coluna. Amém? Fica de pé que eu vou orar. Posso orar, pastor Cláudio? Posso orar? Aleluia. Oração simples.
Só vou pedir para Deus confirmar tudo que foi falado aqui no teu coração. E para que, aleluia, você, pastor Cláudio, esse ministério, cresça. E não tenha lugar para dar quente nesse lugar. Que encha que tem que fazer 3 cultos aqui, irmão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Orar é começar com Deus, você sabe, né? Orar é começar com Deus. Eu estou orando daqui, você ora daí. Mano, bendito Deus. Eu te agradeço. Aleluia. Te agradeço mesmo. Muito obrigado. Teus filhos ficaram até aqui, até essa hora. Aleluia. Ouvindo a tua palavra. Pai, abençoa eles, a todos. Como eu orei no início da mensagem que o Senhor me deu. Que esta palavra, aleluia, fique guardada no coração dos teus filhos. Que eles entendam, Pai, que eles entendam. Pai, eu sou um homem limitado, limitadíssimo. E aquilo que eu não pude fazer pela minha limitação, eu faço, Senhor. Abençoa o pastor Cláudio, os seus obreiros, a sua casa, a sua família, a sua esposa, aos obreiros, a toda a membresia, aos irmãos que aqui estão. Abençoa todos. Pai, da vitória a todos, ajuda a todos. Repreende o mal. O teu filho, Pai querido, que foi um contato junto com o Gabriel, aleluia. Pai, abençoa ele também, a sua família. Pai, que esta palavra fique no coração, que cure, que incomode, aleluia. Que a partir desses dias, o teu filho tenha força de buscar a tua presença, de buscar a tua face, de ter uma comunhão, mas não relaxada, mas profunda com o Senhor, e que o teu nome seja glorificado na vida dessa igreja. Pai da vitória, repreende o mal, joga por terra de ti, e continuará ficando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Yes,